Bora mergulhar direto nessa análise profunda, porque o assunto é denso, mas absolutamente fascinante. A gente vai explorar uma hipótese acadêmica que, sinceramente, tem o potencial de virar de cabeça para baixo tudo o que achávamos que sabíamos sobre como a transformação maligna começa no nosso corpo. Durante décadas, a ciência praticamente cravou que a culpa era toda do núcleo da célula, mas os dados mais recentes estão apontando os holofotes para um lugar totalmente diferente. A grande pergunta que guia toda essa pesquisa é a seguinte: e se, em vez de focar nas mutações do núcleo, a verdadeira origem do problema estiver na nossa usina de energia? Sim, nas mitocôndrias. E se elas estiverem agindo como entidades antigas e agoristas? Essa mudança de perspectiva é gigantesca. A gente deixa de ver a mitocôndria como uma simples engrenagem passiva que só gera energia e passa a encarar ela como uma agente superativa que pode muito bem estar orquestrando o início de toda a doença. E o que é bem legal de observar aqui é esse contraste brutal entre as duas visões. De um lado, temos aquele modelo clássico, super enraizado na medicina, que culpa os genes nucleares defeituosos, tipo o RAS e o TP53, e trata qualquer mudança no metabolismo só como um efeito colateral, uma consequência. Mas o outro lado da moeda surge essa hipótese de que as mitocôndrias vêm em primeiro lugar. Ou seja, as mutações no DNA mitocondrial seriam o verdadeiro motor, a causa primária que desencadeia toda a instabilidade da célula. Para entender como isso é possível, a gente tem que dar um salto no tempo, voltando mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Foi quando uma célula, protoeucarionte, engoliu uma bactéria muito, muito antiga. Esse foi o ponto de partida para uma simbiose cooperativa que permitiu a existência da vida complexa. Só que, nessa nova visão, o surgimento do câncer seria tipo uma reativação patológica desse passado. É como se a mitocôndria conseguisse escapar desse controle milenar, lembrasse da sua autonomia de bactéria e dissesse: quer saber, vou agir por conta própria. E isso nos leva a um ponto crucial. Esse conflito genômico super antigo entre a célula hospedeira e o DNA da mitocôndria que, a gente não pode esquecer, se replica de forma independente, pode ser a exata tensão que acorda o processo tumoral. Pensem que é como se um pacto de bilhões de anos fosse simplesmente quebrado porque o ambiente está sob um estresse altíssimo. A mitocôndria, num ato de puro egoísmo biológico, passa a priorizar a própria sobrevivência e a harmonia da célula vai para o espaço. O negócio fica ainda mais tenso quando entramos no território das espécies reativas de oxigênio, as famosas ROS. Como o DNA da mitocôndria não tem aqueles sistemas ultra avançados de reparo e ainda por cima fica colado nos subprodutos super agressivos dessas reações, ele acaba acumulando mutações numa velocidade absurda. O próprio lugar que gera energia vira um marco zero para um dano genético severo. É literalmente o equivalente biológico de guardar dinamite bem do lado de uma fornalha acesa. Uma hora vai dar ruim. E aqui a gente consegue ver certinho a mecânica desse verdadeiro motim celular. É um ciclo vicioso impressionante. A taxa alta de mutações no DNA mitocondrial aumenta a produção dessas moléculas reativas, o que acaba danificando ainda mais o DNA. Chega um ponto em que esse estrago local transborda e vaza lá para o núcleo da célula. Isso causa uma instabilidade genômica gigantesca, gerando aquelas mutações secundárias nos supressores de tumor que a gente já conhece. A faísca original acende na mitocôndria, mas o incêndio que destrói tudo se espalha para o núcleo. Conforme as engrenagens principais dessa usina de energia começam a falhar no meio desse motim, acontece uma mudança metabólica extrema. As mitocôndrias defeituosas forçam a célula a adotar o famoso efeito Warburg, que nada mais é do que uma estratégia de sobrevivência desesperada, onde a célula abandona aquele caminho eficiente de gerar energia e adota a glicólise aeróbica. O metabolismo inteiro é reconfigurado para operar num modo de emergência contínuo, focado na proliferação. E é exatamente essa fome toda que torna os tumores tão agressivos. Bom, em condições normais, o corpo humano não deixaria isso barato, né? Nós temos um sistema excelente para limpar essas usinas danificadas, que é um mecanismo rigoroso de controle de qualidade chamado mitofagia. É um processo essencial de autodestruição seletiva que varre as mitocôndrias disfuncionais para fora do mapa antes que elas causem qualquer estrago maior ou comecem a reprogramar a célula. Mas aí é que está a grande sacada estratégica dos tumores. Eles constroem um verdadeiro escudo contra esse sistema de limpeza ao produzirem em excesso uma enzima específica chamada USP30. Essa enzima atua como um bloqueio absoluto. Ela praticamente apaga o sinal que diz "jogue isso no lixo", permitindo que essas mitocôndrias defeituosas e altamente perigosas sobrevivam e se multipliquem livremente, com total impunidade. E se a gente achou que parava por aí, a guerra no nível celular fica ainda mais insana. Os tumores não querem só sobreviver, eles vão pro ataque. Caramba, e parece até roteiro de ficção científica.
Mas essa invasão vai muito além da nossa imunidade. As pesquisas mostram que essas células, turbinadas pela reprogramação mitocondrial, conseguem até hackear redes neurais. Estamos falando da formação de conexões que lembram muito as sinapses nervosas. O tumor se apropria ativamente do nosso sistema de comunicação celular para captar estímulos e alimentar o próprio crescimento. É uma invasão orquestrada das vias mais vitais da nossa biologia. E entender toda essa reconfiguração metabólica e manipulação é o que realmente muda o jogo na prática dos exames. A forma como os diagnósticos são feitos está evoluindo rápido. Em vez de focar apenas no rastreamento de mutações no núcleo, a atenção da comunidade científica se volta para os biomarcadores mitocondriais. Achar DNA da mitocôndria circulando solto no sangue e notar padrões altíssimos de consumo de glicose em exames PET estão virando sinais de alerta cruciais para detectar o problema bem mais cedo. Toda essa virada de chave traz, sem dúvida, um senso de esperança muito profundo. Se esse modelo focado nas mitocôndrias for amplamente validado na prática clínica, ele tem o poder real de revolucionar o campo da oncologia. Trata-se da chance de mudar definitivamente a forma como os cientistas e os médicos abordam os tratamentos de primeira linha contra várias dessas doenças extremamente complexas. Olhando mais de perto para as implicações clínicas, a gente já vê terapias de última geração sendo desenhadas para atacar a mitocôndria direto na fonte. O arsenal é gigante, indo desde compostos para neutralizar o estresse oxidativo até inibidores que freiam a divisão excessiva da mitocôndria. E o mais alucinante é o avanço das ferramentas de edição genética, tipo CRISPR, que num futuro próximo podem ser capazes de consertar o DNA mitocondrial defeituoso lá na raiz antes que o motim sequer comece. E para fechar essa parte de tratamentos, além de todas as abordagens de altíssima tecnologia e custo elevado, tem uma fronteira super otimista de intervenções bem mais acessíveis para o dia a dia. Estratégias pragmáticas como o jejum, a restrição de glicose na dieta, técnicas para alcalinizar o ambiente do tumor e até o uso promissor da terapia com luz vermelha. As pesquisas apontam que essas são opções que exploram as vulnerabilidades mitocondriais de um jeito super inteligente e complementar. Para encerrar a nossa análise, é impossível não ficar com uma reflexão final martelando na cabeça. Se esses pequenos simbiontes ancestrais estiveram puxando os cordões do câncer em segredo durante todo esse tempo, ditando os rumos da biologia celular, quais outros mistérios absurdos do funcionamento interno do corpo humano eles podem estar manipulando silenciosamente? É um universo inteiro de conhecimento biológico que a gente, na verdade, só começou a desvendar.